Diga: eu sou grato por tudo que já recebi, mas eu quero mais. Amém, em nome de Jesus. Então nós temos que sempre ter gratidão no coração, quando nós olhamos para trás, gratidão. Mas você não pode ficar só na gratidão. Você tem que olhar para frente e desejar mais. Somos gratos por tudo que já alcançamos e vivemos até aqui, mas sabemos que tem mais. Amém? Então, Davi nos ensina, irmãos, como nós, líderes na casa de Deus, como nós devemos liderar. A liderança na casa de Deus, ela é diferente em alguns aspectos. Claro que existem coisas que a liderança é igual ao do mundo secular. Algumas leis da liderança servem tanto para nós quanto para líderes no mundo secular. Mas existem aspectos da liderança que só cabem a nós. Por quê? Porque somos nascidos de novo. Então o novo nascimento produz em nós qualidades e posicionamentos também. Então nós temos aqui esse salmo finalizando com uma declaração que Davi foi escolhido para ser o rei de Israel. Então lembrando que Saul tinha reinado por 40 anos, mas Saul havia falhado com Deus, porque Saul não tinha um coração reto diante do Senhor. Na verdade, Saul começou bem, mas terminou muito mal. E é mais importante como a gente termina do que como a gente começa. Às vezes nós estamos muito preocupados como a gente começa. E eu já vi muita gente começando bem, mas não continuou, não perseverou, e alguns inclusive terminaram mal. Então Saul, ele começa bem, porque a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito. A Bíblia diz que Saul profetizou entre os filhos dos profetas, e a princípio ele estava governando Israel, debaixo ali da liderança de Samuel, da orientação de Samuel. Samuel era, de certa forma, o discipulador, o pastor de Saul. Mas Saul falha, quando ele se preocupa mais com a honra dos homens, com a sua reputação, quando ele é precipitado em sacrificar. Ele não podia sacrificar, ou seja, ele ainda faz além do ofício dele. Ele tinha um limite de atuação, e ele não era sacerdote. Ele vai e sacrifica, ele poupa o melhor ali dos rebanhos de Agag, e tudo isso desagrada a Deus. Então Deus, ele escolhe um rapaz. E aqui nós temos, no verso 70, dizendo que Davi foi escolhido pelo Senhor. Aqui é Deus dizendo: também escolheu a Davi. Então nós nos oferecemos, nós nos voluntariamos para o serviço de Deus, nós nos apresentamos diante de Deus, mas a gente nunca pode esquecer que a escolha e o chamado é de Deus. Então eu me apresento diante do Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como Isaías, fez aquela declaração: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a gente não pode esquecer que quem chama é o Senhor. Porque às vezes, o que é que a gente encontra? Pessoas dizendo assim: não, foi quem me ofereci para Deus. E acham-se, tem pessoas que acham que estão fazendo um favor para Deus. Eu estou servindo a Deus, eu estou liderando, eu estou discipulando, eu estou pastoreando, eu estou fazendo um favor a Deus, porque a obra de Deus precisa. Isso é um equívoco. Apesar da obra de Deus precisar de obreiros, Jesus disse que deveríamos rogar por trabalhadores, mas nós não estamos fazendo favor a Deus. Na verdade, Deus está nos dando a grande oportunidade
de nós servirmos a Ele. O privilégio é nosso. Amém? A gente precisa colocar as coisas no lugar, porque eu acho que está um pouco invertido, especialmente nesse tempo, nessa geração, onde as pessoas se acham no direito até de mandar em Deus. E tem gente que quer até fazer chantagem com Deus. Não, se Deus não me responder, né, se Deus não fizer assim, se Deus não me der um carro zero, se Deus não me der um casamento, eu deixo de servir. E aí a obra de Deus vai sofrer. Essa atitude, ela é errada. Aqui está dizendo que foi Deus quem escolheu Davi. Davi estava lá por trás dos rebanhos. Em 2 Samuel diz isso, o Senhor dizendo a ele: Davi, eu te tirei por detrás das malhadas. Então foi Deus que foi lá. Davi, ele se ofereceu ao Senhor. Eu acredito que naquele tempo, né, que ele pastoreava as ovelhas do pai, ele gastava tempo com o Senhor, ele tinha comunhão com o Senhor, ele compôs com certeza alguns salmos ali, ele já era um músico naquela época. Então ele tinha intimidade com o Senhor, mas o chamado, o meu chamado, o teu chamado, parte de Deus. É Deus quem nos chama, amém? Não é o CCA que está te chamando, não é o teu pastor, você que é de outra igreja. Não sou eu que te chamo, aqui a escolha é de Deus, é Deus quem nos separa para o seu serviço. Por isso que nós temos que nos sentir privilegiados. Nós temos que dizer: Senhor, quanta honra em o Senhor poder contar comigo. Você pode dizer isso para o Senhor nessa hora? Será que você pode dizer aí no seu lugar, com as suas próprias palavras? Diga para Ele: Senhor, eu me sinto honrado, eu sou privilegiado, Deus, de poder participar da construção, da edificação do seu reino. Senhor, obrigado pelo Senhor poder contar comigo, apesar de quem sou, apesar de minhas falhas, apesar dos meus erros. Queridos, como eu falei, ele estava servindo seu pai. Alguns, comentaristas dizem que talvez Davi, ele não era filho legítimo de Jessé. Nós não temos certeza, mas pela postura de Jessé, Jessé manda chamar todos e esquece Davi. E Davi fica lá no campo. Era uma reunião importante aquela, com a presença do profeta Samuel. Não era toda vez que um profeta e que o sacerdote de todo Israel ia na casa de alguém. E Jessé simplesmente não chama Davi. Então pode ser que Davi, ou ele não era filho legítimo de Jessé, ou talvez Davi era aquele filho desprezado. Mas Davi tinha um coração disponível. Davi tinha um coração de servo. Das vezes que o seu pai mandou ele para a batalha, ou para ir visitar os irmãos, Davi estava disponível. Davi tinha cuidado. Quando o pai disse: olha, vai lá na batalha com os teus irmãos, ele teve o cuidado de deixar alguém cuidando das ovelhas. Ele não simplesmente foi e deixou as ovelhas. Então Davi, ele tinha esse coração, um coração de serviço. É isso que Deus está procurando, irmãos, em nós. Porque um coração que está disponível para quando o Senhor precisar. E que não escolhe também como vai servir a Deus. Porque às vezes nós estamos escolhendo. Às vezes a gente escolhe o local, a gente escolhe o tipo de serviço, a gente coloca algumas condições. Eu sei que tem gente que está dizendo: eis-me aqui, Senhor, desde que eu tenho salário. Mas isso não é coração disponível, isso não é coração de servo. O servo disponível serve em qualquer momento, em qualquer hora. Amém? Eu sou pastor aqui do CCA junto com Cristiane, mas eu não tenho problema de pegar a vassoura e varrer. Eu não tenho problema de servir na parte natural.
Nós já servimos, por exemplo, fomos numa viagem missionária e não tinha quem ficasse com crianças. E nós ficamos com as crianças. Não é o meu chamado, eu sei que não é, mas naquela hora se tornou, porque precisava de alguém com crianças. Eu já servi com teatro, por incrível que pareça, viu? Imagina eu fazendo as peças. Eu fui o relógio na peça da Jocum Time, né? Eu ficava lá marcando as horas, todo duro, né? Mas eu já servi ao Senhor em áreas que eu dizia, não é o meu chamado, mas se está precisando de alguém, eis-me aqui, Senhor. Amém? Porque às vezes as pessoas dizem assim, não é o meu chamado, então eu não vou servir nisso. E não é assim, irmãos. Ontem o pastor Sandy estava falando aqui, né? Até que você descubra qual é o teu chamado, até que Deus te libere para o teu chamado, sirva em qualquer área que for. Então Davi, ele tinha esse coração, mesmo sem ser visto, porque a Bíblia deixa claro, por detrás das malhadas. Aqui diz, escolheu a Davi seu servo e o tomou do aprisco das ovelhas. Não era um lugar de popularidade, não era um lugar de glamour. Por trás das ovelhas. Você sabe que aprisco, estábulo, lugar onde tem animal, não é cheiroso. Às vezes nem limpo. E Davi estava lá. Então o que Deus está esperando de nós é isso, um coração de servo, mesmo sem ser visto, que escolhe servir a Deus. Não escolhe o serviço, escolhe servir. Pensa em agradar ao Senhor. Quantos aqui querem agradar ao Senhor? Então diga ao Senhor, Deus, conte comigo, Senhor. Conte comigo, Senhor. Para onde o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou disponível. E Deus vai te chamar. Amém? Porque o chamado vem do Senhor. Então, como falamos aqui, ele foi tirado do meio das ovelhas. Então, antes de cuidar de pessoas, ele cuidava de ovelhas, animais. Depois ele foi cuidar de pessoas, ovelhas, pessoas. Foi promovido. Eu lembro quando eu estava no Instituto Bíblico, e a gente tinha que lavar banheiro, a gente tinha que lavar as panelas na cozinha, e eu não gostava. Eu confesso para os irmãos que eu era meio sabonete, escapulia. Queria fugir, queria enganar. De vez em quando, eu fico sempre observando as pessoas. Esses dias aqui teve muito trabalho aqui. Para a gente chegar ontem, na abertura dessa conferência, desde a semana passada, foi muito trabalho aqui nesse salão, nesse prédio, nas salas. E eu fico observando as pessoas. Tem gente que foge de serviço. Tem gente, queridos, que fica enrolando. E eu só, de olho. Porque se eu estou de olho, imagino que Deus está de olho também. Tem gente que fica só com a vassoura ali, não sai do canto. Quem passa diz assim, poxa, que servo, não fez nada. Eu conheço gente enrolão, Deus mais ainda. Deus conhece, irmãos, quando nós realmente somos disponíveis, quando a gente é pau para toda a obra. Não estamos ali para agradar, nós estamos ali para servir. Eu quero agradecer a um exército de voluntários que essa semana esteve aqui. Eu queria que a gente aplaudisse esses irmãos. Alguns estão aqui, outros não estão, mas nós vamos honrá-los no domingo, com toda a igreja, porque tem pessoas que realmente estão servindo ao Senhor de todo o coração. E aqui eu coloquei, antes de sermos promovidos para coisas maiores, nós temos que ser fiéis nas pequenas coisas. Então eu já ouvi muita gente dizendo, pastor, eu tenho um chamado para a África.
Eu tenho um chamado para missões transculturais. Deus me chamou para ser um pregador de multidões. Deus me chamou para ser um pastor. Amém. Glória a Deus. E aí eu pergunto: você já deu algum fruto aqui na sua cidade, no seu bairro? Você já ganhou alguma pessoa? Você discipula alguém? Você já conseguiu pelo menos liderar uma célula? Como é que tu vais pensar em servir a Deus em outro país, outra língua, outra cultura, se na tua cultura, se aqui na tua cidade você nunca conseguiu ganhar uma pessoa para Cristo? Não é assim que as coisas funcionam. Seja fiel no pouco, e sobre o muito o Senhor vai te colocar. O Senhor promove, queridos, aqueles que são fiéis no pouco. Quando nós chegamos a Garanhuns, teve gente que não entendeu, porque em um ano, eu e Cristiane, a gente chegou, casou, 1 ano e 3 meses, a gente chegou de Brasília, a gente era de Garanhuns e estava fora, voltamos para Garanhuns, casamos e começamos a pastorear, ainda que a gente não era consagrado oficialmente, né? Não éramos ordenados pastores, mas a gente pastoreou em uma cidade aqui chamada São João, a 18 quilômetros aqui de Garanhuns. E com 1 ano e 3 meses a gente já era pastor ordenado. E teve gente que não entendeu e causou uma ciumeira lá na nossa igreja, e teve gente que ficou nos olhando meio atravessado. Mas por quê? Porque parecia que a gente tinha sido promovido do nada. Como é que chega aqui? A gente está aqui, que os crentes pensam assim, né? Eu estou aqui igual aquela síndrome do irmão do filho pródigo. Você sabia, só abrindo um parêntese aqui, tem mais crente irmão do filho pródigo do que filho pródigo? Infelizmente, nós temos muitas vezes mais a atitude do irmão do filho pródigo. Eu estava aqui, eu paguei o preço, eu estava aqui servindo meu pai, e meu pai nunca me deu um cabrito. E o pai diz assim: filho, tudo que é meu é teu, você não comeu o cabrito porque você não quis, porque teu coração é um coração de escravo, porque você se comporta com uma visão errada de você mesmo e de mim. Então teve muito crente que na época ficou: poxa, chegaram aqui e já são pastores, e esqueceram que nós tínhamos uma história com Deus, que nós tínhamos anos de serviço ao Senhor, que nós não estávamos caindo de paraquedas em Garanhuns e começando a ser pastor, não. Eu tinha convertido com 13 anos, de 13 para 14 anos, e quando eu fui consagrado pastor eu tinha 23. Então eu já tinha servido a Deus uns 10 anos. Eu tinha servido o meu pastor aqui em Garanhuns, eu acompanhava ele. Eu era o road dele. Você sabe o que é um road? Quem sabe aqui o que é um road? O que é um road? Fica ajudando, a organizar as coisas, cabo, solda, guarda, monta, desmonta. Eu era esse tipo. Eu não sabia tocar ainda, eu não tocava instrumento, então eu servia o meu pastor. E meu pastor, ele era muito sanguíneo, ele era aquele cara assim, bem extrovertido, espalhafatoso e bagunceiro. Onde ele chegava, ele deixava coisa para trás, ele chegava assim feito um furacão, e pegava tudo e jogava dentro da Kombi que a igreja tinha. Por isso que eu amo Kombi, para não dizer o contrário. E a gente entrava naquela Kombi e começava a rodar pelas 20 cidades do Agreste, cornetas em cima da Kombi, e ele pregando a mensagem da última hora: arrependei-vos e crede no Evangelho. E eu lá na Kombi com ele, mas era eu quem colocava as coisas, ajeitava, soldava, organizava, como um bom melancólico, todos os cabinhos assim bem enroladinhos, tudo certinho na caixa de ferramenta. Ele chegava feito um furacão, bagunçava tudo. No outro dia eu ia de novo, ajeitava, soldava. Foi assim que eu comecei. Aí depois eu disse: eu vou aprender um instrumento, porque ele fazia tudo. Meu pastor era bombril.
né? Como diz, ele chupava cana e assobiava ao mesmo tempo. Ele tocava, ele cantava, ele botava uma gaita na boca, né? E ficava tocando e cantando. Eu não sabia tocar instrumento. Eu disse, pois eu vou aprender um instrumento, porque eu vou ajudar o meu pastor. Ele tocava teclado também. Eu disse, Deus, eu vou aprender. Aí comecei a aprender violão, aí aprendi, aí comecei a tocar. Depois eu liderei jovens. E então foi quando eu fui para a Bolívia fazer escola lá de missões. De lá eu fui para o seminário, para o Instituto Bíblico em Brasília. E quando nós voltamos, para alguns a gente estava chegando do nada e já era pastor. Mas nós tínhamos uma caminhada com Deus. Nós tínhamos anos de serviço a Deus. Nós pagávamos para servir a Deus. Lá em Brasília a gente morava em uma chácara. Então era 2 quilômetros da chácara até a BR, não passava ônibus, nós tínhamos que pegar carona. Lá tem, na época, né, tinha cultura de dar carona, então a gente pegava carona, ia até um posto de gasolina para poder pegar outra carona para a igreja, porque a gente não tinha dinheiro para pagar ônibus. E há 25 anos atrás, a passagem de ônibus em Brasília era R$2. Ou seja, era muito caro. Então nós pagávamos para servir ao Senhor. Do lugar que a gente morava para a nossa igreja era 33 quilômetros. E nós estávamos lá servindo. Nós fomos fiéis nas pequenas coisas. Então chegamos a Garanhuns, casamos e com 1 ano a gente era pastor. Fui pastor com 23 anos de idade. Deus realmente acreditou muito em mim. Porque eu já disse a Deus, Deus, se eu fosse o Senhor, aí o Senhor disse para mim, por isso que você não é Deus. Eu disse, Senhor, se eu fosse o Senhor, eu não me ordenaria ao pastor. Eu disse, pai, por isso mesmo, que eu sou Deus e você é pó. Então, fui eu quem te escolhi, eu quem te capacito, fui eu que te chamei e mandei o seu pastor colocar as mãos sobre você aos 23 anos de idade. E nós somos pastores naquela época. Mas tínhamos uma caminhada construída com o Senhor, não só de serviço, viu? Mas nós tínhamos uma caminhada de busca, de devoção, de amor a Jesus, de santidade. Então, as coisas não acontecem assim, irmãos, por acaso. Há uma construção em nosso caráter. E eu quero aqui deixar isso bem claro para você. Temos que ser fiéis nas pequenas coisas. Todo pastor tem cheiro de ovelha. Davi cheirava a ovelha literalmente. Somos chamados para estar junto das ovelhas do Senhor. Davi começou com animais e foi promovido para homens. Mas vamos seguir mais adiante. Ele pastoreou, aqui diz, volta lá comigo na Bíblia, 72, verso 72. E ele pastoreou com integridade. Primeiro eu quero falar aqui de integridade. E depois liderou com habilidade. Então eu quero rapidamente, a gente não vai poder aprofundar muito, até por conta da hora, mas primeiro eu quero falar, ele pastoreou com integridade. Pode passar já. Então primeiro, integridade, irmãos. Pode colocar já o seguinte. Integridade de coração. A palavra aí tá integridade de coração. Por quê? Porque pastorear, cuidar de pessoas tem que se fazer com o coração. Como é que você vai pastorear sem o coração? Não tem como. Como é que você vai cuidar de gente sem colocar seu coração naquilo? Sem colocar tudo que você tem, sem amar as pessoas? Eu tive que aprender isso aqui, irmãos, porque eu gostava mais de papéis. Cristiane sabe que eu já avancei muito. Eu não gostava de visitar ninguém, eu não gostava de receber ninguém em casa, eu não gostava de conversa, eu gostava de papel e de computador. Então eu tive que aprender a pastorear com o coração, receber pessoas na minha casa. Quando a gente casou, disse a Cristiane, e a gente morava bem pertinho da igreja, 100 metros da igreja. Eu disse, olha, não quero o povo da igreja aqui em casa não, viu? Se escandalizem não, irmãos, porque você é tão ruim quanto eu já fui.
Diz, ó, não quero crente aqui, crente é folgado. Crente não quer usar o banheiro da igreja, vem usar o banheiro da casa do pastor. Crente não toma água na igreja, vem beber água na casa do pastor. Então, Cristiane, não acostuma essas pessoas assim. Olha que tipo de pastor. Outra coisa, dia de folga, tranque tudo, feche as janelas, porque eu não recebo ninguém, eu não falo com ninguém, eu não abro mão da minha folga por nada. Mas eu tive que aprender a pastorear com o coração. E eu lembro quando a gente conheceu a Igreja da Paz, pastor Eibe, e o quanto que eu entrei em crise, porque era muito diferente do que eu estava acostumado. Em 2009 nós conhecemos outra realidade de pastor que amava pastorear, de pastor que colocava o coração naquilo que estava fazendo. E eu lembro que eu disse: Deus, eu quero ser esse tipo de pastor. Eu quero pastorear com o coração. E eu tenho aprendido. Eu sei que ainda estou nesse processo. Não estou ainda como pastor Eibe, mas estou a caminho. Hoje eu já tenho o prazer de receber pessoas na minha casa, abro mão da minha folga, pessoas usam meu banheiro, tomam minha água, então, né? Tem gente hospedada lá em casa, 5, a gente gosta de receber pessoas. Hoje eu sinto falta quando eu não estou junto com pessoas. Eu gosto ainda mais de comer na casa dos outros. Amém? Então eu já cresci. Meus limites já foram bem esticados. Agora, coloquei uma frase aqui. O ministério, ele é baseado, ele é fundamentado no caráter, porque aqui a palavra é integridade. E integridade fala de caráter. Então a primeira coisa que nós temos que colocar como parâmetro na nossa vida é fundamentar o nosso ministério em nosso caráter. O ministério não pode ser edificado no carisma, nos dons que a gente tem. Tem gente cheia de dons, cheia de talentos, mas é mau caráter. Está desqualificado para o ministério. Olha, irmãos, eu hoje prefiro alguém que tenha caráter e que não tenha tantos dons assim, do que o contrário. Deus me livre de liberar pessoas só por causa do carisma e dos dons que elas têm. E eu digo isso porque eu passei por uma experiência lá em Brasília. Eu sempre conto esse testemunho. Eu lembro que eu fui contar para o pastor os meus sonhos. Um pastor lá do Instituto Bíblico. Não era o meu diretor, ele era professor. E eu fui contar para ele o meu testemunho e o que eu queria fazer para Deus, que eu queria liderar, que eu queria fazer a obra de Deus. Aí ele olhou para mim e disse assim: Marcos, você tem muito caráter, mas você não tem carisma. Então você não pode ser um líder. Olha a visão daquele homem. Você tem muito caráter, mas você não tem tanto carisma. Você não é carismático, você não é simpático. Então você não pode ser líder. Ou seja, ele preferia alguém muito simpático, como dizia minha mãe, com os dentes no quarador. Essa é uma expressão das antigas, dentes no quarador. Os jovens aqui nunca ouviram isso, né? É botar para quarar a roupa. Ou seja, você ensaboa, coloca a roupa lá no sol, né, dona Grace? Para poder a roupa ficar mais branca. Isso é quarar. Ou seja, gente que está sorrindo e sem caráter. Esse pastor, ele preferia isso. Eu fiquei muito triste. Eu disse: Deus, então o Senhor não vai poder me usar. O Senhor não vai poder me usar, porque eu não sou carismático. Mas o Senhor, tempos depois, Ele desfez aquela palavra. Porque aquilo entrou de forma tão profunda em meu coração, que eu não acreditava mais que Deus podia me usar. Pastores podem ferir profundamente pessoas e ovelhas. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado no que a gente diz.
Mas Deus depois reverteu aquela palavra. E Deus disse: Marcos, eu prefiro o caráter do que o carisma. O carisma chama a atenção dos homens, mas o caráter chama a minha atenção. E eu posso te fazer uma pessoa carismática. Ainda não sou 100% carismático assim, né? De vez em quando eu digo: eu tenho que sorrir. Aí coloco um sorrisozinho, né? Aí de vez em quando, eu tenho que sorrir. Por quê? Porque eu não aprendi isso. Eu não fui ensinado assim. O meu temperamento também não ajuda muito. Então eu tenho que me esforçar. Mas você também tem coisas no seu temperamento que você precisa se esforçar, sim ou não? Então todos estamos no mesmo barco. Não tem temperamento pior do que o outro. Eu dizia: o meu é o pior de todos. Eu não queria ser melancólico. Eu não queria ter nascido assim. E Deus me disse: Marcos, todo temperamento tem virtudes, todo temperamento tem fraquezas. Todo mundo precisa melhorar em alguma coisa. Você precisa melhorar em ser simpático. Está mais fácil do que muita gente. Tem gente aí que precisa melhorar na cólera, na ira, se controlar. Tem gente que precisa se controlar na fala, fala demais. Eu preciso em uma área, você precisa em outra. Mas isso não limita o fato de Deus poder nos usar, irmãos. Amém? Então, é fundamentado no caráter, porque integridade faz parte do caráter. Pode passar. Integridade fala de quê? De ser inteiro, ser completo. É uma pessoa que não é dividida, uma pessoa que não é pela metade. Eu gosto aí do Salmo 86, diz: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Agora olha essa expressão do salmista: dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. A palavra lá no original é um coração que não é dividido, um coração inteiro, um coração íntegro. O que é uma pessoa íntegra? Ela é diante de Deus o que ela é diante das pessoas, e ela é o que é sozinho. Quando eu estou sozinho, eu sou a mesma coisa que eu sou aqui com vocês, e eu sou a mesma coisa diante de Deus, então eu sou inteiro. Agora, o que é o duas caras? Já ouviu essa expressão, duas caras? Diante das pessoas é uma coisa, quando está sozinho é outra. Quando tem dinheiro na mão, muda. Quando está sem nada, é outra pessoa, é humilde. Quando está liso batendo, simpático, quer todo mundo perto. Quando está com dinheiro, esquece todo mundo. Isso não é integridade. Quando está diante de Deus, é uma coisa. Aí quando está sozinho, é outra. Isso não é integridade. Então aqui eu coloquei uma pessoa inteira, completa. Integridade fala de pureza e fala de inocência. Pode passar. Então isso tem a ver com o nosso ser. Diga ser. Diga ser. Vem antes de fazer. Porque na nossa geração o fazer está vindo antes do ser. Integridade fala de ser, é minha essência. Quando ninguém está me vendo, somente Deus. Somente Deus. Quando eu sou submetido a provas, quando você está debaixo de pressão. Ontem eu estava muito cansado. Então teve uma hora que eu não estava conseguindo mais nem ouvir barulho. Eu digo: não, mas eu preciso me controlar. Eu posso estar cansado, eu posso estar com fome, mas os outros não têm culpa nenhuma disso. Eu posso estar debaixo de pressão, mas os outros não têm nada a ver com isso. E eu sou quem sou debaixo de pressão. Então, quando eu sou submetido a provas e pressões, como eu reajo? É quem eu sou. Quando você está com muito dinheiro, é quem você é. Alguém aqui nunca experimentou isso, né? Poxa, pastor, eu queria saber como é ter muito dinheiro.
talvez você se assustasse com você mesmo. O que você faria? O que você seria? Como você se comportaria com R$1 milhão à tua disposição? Você continuaria a mesma pessoa? Você daria o dízimo de 1 milhão? Porque se você não deu o dízimo de 100, eu duvido que você dê o dízimo de 1 milhão. Então, nós somos o que somos quando somos testados. É o teste da prosperidade, o teste da fama. Tem gente que quando se fica famoso, muda. O teste do sucesso. A palavra sincero é uma palavra grega que é eilicrineia. Eili é sol, crineia vem do verbo crino, julgar. Julgado pelo sol, testado pelo sol. Vocês já ouviram essa ilustração? Que na antiguidade os vasos rachados, os vendedores mal intencionados colocavam cera no vaso e pintava. Escondia a rachadura. Mas um bom comprador dizia: teste no sol. Colocava o vaso contra o sol e aparecia se tinha rachadura ou não. Testado pelo sol. Queridos, a luz de Deus precisa nos testar. Amém? A luz de Deus precisa testar quem somos. Pode passar. Quais são as áreas de integridade? Anote aí. Integridade. Pode passar. Não, esse não, o anterior. Acho que faltou aí. Está faltando. Mas deixa eu só falar rapidinho aqui. Integridade na área de finanças. Pode tirar esse. Esse aí já é o próximo. Acho que ficou faltando aí. Não está completo. Área de finanças. Como a gente lida com o dinheiro. O nosso dinheiro e o dinheiro dos outros. Como nós somos fiéis na área financeira, isso fala de integridade. Se nós somos fiéis no pouco, como eu falei. Se não somos avarentos. A área da pureza sexual é outra área de integridade. Como nós lidamos com o sexo oposto ou com o mesmo sexo. Porque hoje, a gente tem que ensinar as duas coisas, Como é que você lida com a área sexual? Porque tem pessoas que não são íntegros na área sexual. Escondem. Como nós somos íntegros na área do orgulho. Nós somos muito vaidosos, cheios de si, nos orgulhamos na área do poder, da fama, do sucesso. Deixa eu só passar para você uma leitura muito interessante. Um livro chamado A Busca do Caráter. Pastor Charles Swindoll. Aliás, todos os livros do Charles Swindoll, pode ler. Você vai ser muito edificado. Mas nesse livro, A Busca do Caráter, Charles Swindoll fala de 4 áreas. Que são essas aqui. Dinheiro, fama, sexo e poder. Ele não coloca sexo, ele coloca prazer. É dinheiro, fama, sucesso, prazer, porque às vezes a pessoa não tem dificuldade na questão sexual, mas ela vive querendo só se divertir a vida toda. Na área do prazer, às vezes é comida, e na área do... Falei? Dinheiro, fama, prazer e poder. A área do poder. Quando temos poder nas nossas mãos, como a gente age? Tem gente que é super legal, quando você coloca ele como líder, pronto, ele se transforma, passou a ser um ditador, um tirano. São áreas de integridade. Se você puder adquirir esse livro, leia. Agora, para a gente encerrar, a segunda coisa que diz de Davi aqui, além dele pastorear com integridade,
Ele liderou. Pastorear do coração, integridade. Mas aqui diz, ele liderou com mãos habilidosas. Então agora nós temos a habilidade. E habilidade fala de capacidade, inteligência, perícia. Pode passar. Isso. Habilidade. Nós temos que ser habilidosos. Isso aqui a gente adquire. Agora mesmo você está adquirindo habilidade aqui. Se você veio aqui esses dias, é porque você quer melhorar. Se você quer melhorar, você está fazendo o quê? Adquirindo habilidade. Quando você lê um livro que a gente fala, o que é que você está fazendo? Adquirindo habilidade. Então, habilidade de mãos é capacidade, inteligência, perícia, algo que nós adquirimos observando, lendo, experimentando, conversando. Nós estamos conversando com o pastor Sandro nos intervalos. Por quê? Ontem a gente não pôde buscá-lo em Maceió, que eu tinha que trabalhar ontem para poder pedir folga para hoje. Mas eu gosto muito de buscar esses homens no aeroporto, levar, trazer. Por quê? Porque é 2, 3 horas de conversa no carro. Mesmo que ele esteja com sono, ele não vai conseguir dormir. Primeiro porque eu já não vou deixar. Imagine Cristiano. Cristiano é que não vai deixar mesmo. É pergunta. É uma sabatina. E isso e aquilo. Pastor, e como é a questão administrativa? Qual é o programa de computador que vocês usam? E como é que a gente faz, né, com relação ao planejamento? E as células, né, e os cultos? Hoje ele estava dando dicas para a gente, de forma bem econômica, fazer o tratamento acústico aqui do salão. Eu estou adquirindo habilidade, ouvindo alguém mais experiente do que eu. Pastor Sandro é pastor de uma igreja. Alguns aqui nem sabem disso. Ele também não fez propaganda e nem vai fazer, porque eu sei, eu conheço ele. Mas ele estava dizendo, a Igreja da Paz, a Paz Church de Fortaleza tem mais de 700 células. Se você colocar 10 pessoas por célula, dá quantas pessoas nas células? 7.000 pessoas. E ele está aqui nos servindo, nos abençoando. Infelizmente teve gente que não valorizou, perdeu. Eu sinto muito. Quem perdeu foi quem não veio. A palavra de hoje de manhã, irmãos, a de ontem foi boa, a de hoje de manhã superou. Mas quem estava aqui e pôde, né? Porque eu sei que alguns não puderam, porque estavam trabalhando. Mas eu sei de gente que poderia estar aqui e não quis estar. E eu só sinto muito. Por quê? Porque não está valorizando aquilo que Deus está dando para adquirir habilidade. Então, habilidade é algo que se adquire. Integridade se cultiva. Integridade é decisão, mas habilidade é busca. Se você não gosta de ler, não vou nem perguntar aqui, certo? Para não constranger ninguém. Mas se você não gosta de ler, eu quero te dizer, você precisa aprender a ler. Ó, eu leio bula de remédio, eu leio rótulo de shampoo. O que tiver na frente eu leio. Por quê? Porque eu quero adquirir habilidade. Eu quero ter conhecimento. Eu quero saber o que essa geração está falando, o que essa geração está dizendo. Tem palavras novas aí. Esses dias eu li uma palavra, eu não sei que palavra é essa. Spoofing. Digo, nunca ouvi isso, spoofing. O que é isso? E nós temos nas nossas mãos. Podemos ter o mundo aqui, que é spoofing. Depois você procura o que é spoofing, já que você ficou curioso também. Fala do fazer. Aqui, irmãos, habilidade é fazer, integridade é ser. Diga integridade, diz respeito a ser, e habilidade a fazer. Então, vamos lá, para a gente finalizar. Como eu posso adquirir habilidade?
Em outras palavras, usando o texto de Eclesiastes, abre lá, Eclesiastes 10:10. A gente já está finalizando para a gente dar um pequeno intervalo e pode passar, viu? Eclesiastes 10:10. Olha o que diz aí esse texto. Diz assim: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Não tem não? Próximo. Eu acho que a versão que eu passei não estava completa, né? Então, como é que eu afio o machado? Porque um machado cego, você vai ter que colocar muita força e talvez você não consiga cortar. Dependendo do que seja, você pode botar a força que for e não consegue. Um machado afiado facilita. Como é que eu afio o meu machado? Conversando com pessoas mais experientes do que eu. Acabei de dar o exemplo, né, dos pastores, das pessoas que nós recebemos aqui, até de outras conversas. A gente vai em conferência, chega junto de alguém, começa a conversar e pergunta, e quer saber, e investiga. Através dos nossos líderes, através do seu pastor, você pode ter conversas onde o teu machado vai ser afiado, onde você vai tirar dúvidas. Agora, não vem com aquelas dúvidas assim: Adão tinha umbigo ou não tinha? Porque tem gente que quer só isso. Qual foi o pecado de Caim? Ou desculpem, qual foi a marca que Caim recebeu? Aí tem gente que quer ficar só nisso, entende? Não, eu estou falando de perguntas inteligentes. É de coisa que vai te levar a crescer. Se Adão tinha umbigo ou não tinha, o que é que isso vai fazer de diferença para você? Não, porque ele não teve mãe. Se ele não teve mãe, então ele não teve cordão umbilical. Pronto, já tem a resposta. Adão foi o único ser humano da terra que não tinha umbigo. Satisfeito? Agora isso acrescentou o que na tua vida? A marca de Caim. O que é que isso vai... Não, porque eu quero saber com quem Caim casou. Não, isso é pergunta para Abner. Essa semana ele me perguntou isso. Pai, se Adão e Eva só tiveram Caim e Abel, com quem Caim casou? É uma boa pergunta para uma criança. Mas para nós, para quê? Isso vai acrescentar o quê? Então nós temos que fazer perguntas inteligentes. Queridos, e eu tenho muito cuidado, né, junto de um homem deste, né, como diz, de um naipe desse, fazer uma pergunta tola vai fazer com que eu me sinta o quê? Um bobo, fazendo uma pergunta tola às vezes, né? Pastor Sandro, e qual é a marca da água que vocês compram lá? O senhor toma água gelada ou água natural? Não é esse tipo de pergunta. São perguntas inteligentes, né? Pastor Sandro, qual é o segredo de ser um bom líder? Isso é uma pergunta inteligente. Isso vai dar conversa aí para horas. Então, afie o seu machado com boas perguntas, com bons livros. Bons livros, irmãos. Participe de eventos específicos. A gente está aqui numa conferência, aí o cara chega para mim e diz assim: eu quero ser um bom líder de célula, mas não valorizou isso aqui. Vai ser? Desculpa, não vai ser. Porque nunca quer afiar o machado, nunca quer desembolsar alguma coisa, nunca quer investir. Ouça boas mensagens também. E não há desculpas, irmãos, porque hoje nós temos o YouTube de graça. Claro que você paga a internet, né? A não ser que você roube a do vizinho. Não faça isso, viu? Escondido. Mas você paga a internet, mas o YouTube é de graça. E você tem ali milhões de mensagens que podem te edificar. Não fica atrás de polêmica, né? Não fica atrás, né? Porque tem gente que só vai para pesquisar: eu devo ser dizimista ou não?
Você já está dizendo. Por que você está pesquisando isso? Porque você é avarento. Quem pesquisa esse tipo de coisa é porque já está dizendo, né? Desculpa a franqueza, mas é assim que a coisa acontece, né? Por exemplo, o cara chega para mim e diz assim: pastor, eu posso trair a minha esposa? O que é que ele está querendo dizer com isso? Que ele quer trair. E ele quer que eu apoie a traição dele. Então, vai fazer pesquisa realmente de algo que vai acrescentar e contribuir em sua vida. Amém? Eu quero orar por vocês. Nós vamos dar um intervalo agora. São 7h56.